Eu estou como Cido, um grande conhecedor da história dos quilombos. O que interessou a gente de inserir ele nesse trabalho nosso foi que a família dele nasceu no Quilombo Abobral, e ele tem um grande conhecimento da história, de toda a história, em questão do trabalho dele. Então, ele trabalha no ITESP há 26 anos, e com isso ele tem muitas informações para estar nos ajudando. Então, para estar participando desse trabalho nosso. Aqui em Eldorado tem várias comunidades de quilombo, né? São várias que existem aqui no município. Inclusive, Eldorado talvez seja um dos municípios do Brasil que tem mais comunidade de quilombo reconhecida oficialmente pelo governo, tanto do estado de São Paulo como do governo federal. E o Abobral Abobral margem esquerda, tem a margem esquerda e a margem direita. E o margem esquerda é onde que a minha família nasceu, né? Minha mãe nasceu, né? Minha mãe nasceu no Abobral, e praticamente todos os meus tios, né, nasceram no Abobral. Então, a minha avó com meu avô moravam lá no Abobral. Naquela época, ter oportunidade para ir para lá, para cultivar, né? Meu avô não era aqui de Eldorado, e minha avó também, minha avó morou muito tempo em Itapiúna, meu avô veio lá do lado de Apiaí, então, e eles moravam no Abobral. E quando eles moravam no Abobral lá, meus pais, meus tios nasceram tudo lá, né? Eles povoaram lá, né? Com certeza, o pessoal fala que Ivaporunduba é o quilombo-mãe, o pessoal fala que naquela época que comercializava escravo e tal, então precisava de escravo para trabalhar na lavoura, né? A escravidão começou assim. E o Abobral foi onde teve esse grupo de negros, né? Que morava lá, que tem inclusive um sotaque diferenciado, diferencia de outros quilombos por causa do sotaque, né? E no estudo antropológico, que define se uma comunidade é ou não quilombola, que eles fazem todo estudo histórico, ancestrais, tudo, pega o livro do tombo da igreja, tudo. Então a antropóloga chegou à conclusão que realmente eles eram descendentes, por isso que o Abobral foi reconhecido como quilombo. Então o meu avô, quando foi morar com a minha avó lá, né, por questão de ter uma propriedade lá, eles se davam muito bem com os negros lá, muito bem. Toda vez que a minha tia vem em Eldorado, ela vai na Abobral, ela tem que ir lá, entendeu? É uma relação assim, porque o meu avô foi uma liderança lá junto com o pai do Ditinho, né, com o Jorginho, pai do Noel, entendeu? Então eles foram liderança naquela época lá, né? Pedro Castelo, né? E então assim, eles eram liderança e se davam muito bem, que nem família lá. Como existe a lei, existe o reconhecimento, e agora o território é deles agora, certo? Você pode até morar lá, essa questão de aceitação de você no território é com eles, entendeu? Tem, por exemplo, hoje nos quilombos tem pessoas que não são do quilombo, que se dão muito bem. Quer dizer, não são quilombola, certo? Mas assim, pertencem à associação do quilombo. Por quê? Porque os quilombos acham que essas pessoas são bem-vindas na comunidade, ajudam a comunidade, entendeu? Então, elas são integradas, não são quilombo, mas são integradas ao quilombo. Agora, por outro lado, tem alguns moradores que não se dão bem com os quilombos, né? Que assim, vivem disputando espaço. São terceiros, nós chamamos de terceiros. Os terceiros é o Estado que vai ter que resolver, certo? O Estado São Paulo, o Estado Federal, né, vão ter que resolver. O terceiro, quando reconheceu o território e tem uma pessoa lá, tem um morador lá que estava lá já e não é quilombo e não é aceito pela comunidade, ele vai ter que sair, vai ser indenizado, o Estado vai pagar, ele vai ter que sair. Esse negócio de quilombo, o ponto inicial foi a Constituição de 88, né? Que lá na Constituição de 88, que é a Constituição da Cidadã que nós falamos, foi lá que deu o direito das terras do quilombo. Antes, não se falava nada em quilombo, entendeu? Antes da Constituição. Então, naquela época morava gente, o cara ia morar lá, comprava terra, saía, bairro comum. Aí na Constituição de 88, que deu o direito, né? Que lá fala assim, aos remanescentes de quilombo que estejam ocupando sua terra, é obrigação do Estado titular e dar para a comunidade. Então, na Constituição de 88, é que começou
os reconhecimentos. Então foi a partir daí que as comunidades de quilombo começaram a ter direito às terras. Então lá quando meu avô morou lá, em 1958, 59, 60, né? Então lá não existia nada, eles estavam lá como assim, um grupo de negros normal. Então por exemplo, naquela época, tanto meu avô como qualquer pessoa podia comprar um terreno lá e morar. O que colaborou muito para que eles se tornassem conscientes da história foi os movimentos sociais, né? Foi a Igreja Católica é fundamental nesse processo, entendeu? Então você alertar o grupo, o que é? Você ir lá e politizar e falar assim, ó, vocês foram descendentes de escravos, vocês têm que reconhecer, o Estado tem que reconhecer vocês foram povos escravizados, entendeu? Então, assim, o Brasil cresceu, né, à custa de vocês, do trabalho de vocês. Então, esse reconhecimento veio mais tarde, veio com os movimentos sociais, né? Que aí a questão de você fazer a justiça social, a Igreja Católica colabora muito aqui em Dourado. Aqui na região do Vale do Ribeira, tem o EACONE, que é a Equipe de Articulação das Comunidades Negras, né, do Vale do Ribeira. Então é ela que vai atrás dos grupos negros que estão aqui no Vale para organizar eles, para orientar eles e para conscientizar eles que eles têm direito, entendeu? Então tem um grupo por trás, não é? Ô Cido, então a gente queria falar agora um pouquinho com você sobre o modo de se expressar a comunidade do Quilombo do Abobral. Porque nós percebemos com a nossa convivência, eu e a Tid, com a convivência com alunos, adolescentes que vinham do Abobral, que a gente trabalhava, a gente percebia uma característica na oralidade deles, essa característica é de uma fala alta, eles se expressam quando eles falam num som bem alto, de uma forma, assim, eu chamo de extravagante, porque é uma forma que chama atenção, de uma fala rápida. Isso. É um sotaque diferente, a gente percebe aquela diferença, e ao mesmo tempo eu falo assim, que eles são brincalhões. Eles se expressam principalmente entre eles quando eles têm intimidade, que no início a gente acha que eles estão se agredindo, que são agressivos, mas depois a gente percebe que aquilo ali é uma brincadeira entre eles, que eles ficam se provocando. Essa provocação é algo íntimo, de amizade, que eles se entendem. Eu gostaria que você comentasse com a gente se você já percebeu isso, se você nota essa mesma característica, ou o que você nota na questão da oralidade deles. Não, sim, o sotaque do Abobral aqui em Eldorado em termos de sotaque, é bem visível, né? Todo mundo, eu na minha época de criança, que eu jogava futebol, o pessoal vivia tirando, assim, brincando, né? A gente fala tirando sarro dos negros do Abobral por causa da fala deles, né? Que eles falavam que nem se falou. É uma fala rápida, é uma fala meio alta mesmo, alta, rápida, né? E assim, bem enrolada, né? Eles entendem entre eles, né? Dá para perceber que eles vieram num grupo realmente específico, entendeu? Porque o sotaque deles, eles entendem bem. E nós aqui, principalmente quando eu jogava bola, a gente brincava, tinha coisa que a gente não entendia, entendeu? Aí a gente tinha que pedir para eles falar devagar para poder entender, porque eles falavam rápido, alto e enrolado, né? Então é um sotaque do Abobral. Quando eu voltei para cá para trabalhar com os quilombos, foi em 2000, né? Estou já com 26 anos trabalhando aí, e os outros quilombos não têm esse sotaque assim tão diferenciado que nem o quilombo do Abobral, não tem. Ivaponduba, eles têm sim um sotaque, tem mais leve um pouco, sabe? Tem alguns moleques que tem sotaque um pouco leve, mas assim, que nem do Abobral, não tem. É um sotaque realmente de algum tipo de grupo africano, né? De alguma região da África que falava assim. Lá dentro do mercado, por exemplo, eles estão lá no açougue, ou lá no balcão fazendo compra, ou trabalhando. Eu estou lá no caixa. De lá eles me gritam, oi, professora. E de lá, daí eu fico procurando para ver se eu acho. Depois eu diferencio eles por causa do sotaque. Então, quando eu ouço o grito deles,
seja onde for, a gente consegue diferenciar. A gente já sabe que é do Abobral. Já sabe que é do Abobral, por isso que tem aquele ditado, Letícia. Só pode ser do Abobral. Mas você consegue citar pra gente algumas pessoas assim que você conheceu do Abobral que representa fortemente esse sotaque, essa característica que a gente está falando? Pode ser alguém que já tenha falecido ou alguém que está vivo? Assim, que eu lembro hoje tem Dona Lalita, né? Tem Leonila, tem a mãe Dona... Falei o nome agora, a mãe do Noel, né? Que é viva também. Tem os irmãos do Noel, né? O Davi, tem um que faleceu, eles têm esse sotaque ainda. Tem o marido da Dona Lalita, né? Aparício, né? Seu Aparício. Dona Virgínia, com Dona Leonila. Então, sim, tem pessoas ainda. Tem o Olavo, o seu Olavo, o Lívio, tem um que é falecido, outro é vivo, eu não lembro qual que é o nome dele. Então, é esse que eu consigo lembrar, né? Mas que se percebe nesses antigos ainda o sotaque ainda. Por exemplo, Dona Lalita é uma senhora que você vê muito no sotaque nela. Entendeu? Ainda. Porque os jovens agora parece que já estão meio perdendo esse sotaque, porque já ou começa a vir interação, viver muito na cidade, vai perdendo. Mas os antigos têm sotaque. Então, que nem Dona Tilly estava falando, desse pessoal do Abobral ser, né, bem acolhedor, né? Ela falou que são uma família. Então, eu só queria... assim, eu trabalho com todos os quilombos e eles têm uma relação entre eles diferenciada, né? Eles são uma grande família, na realidade, né? Então, isso é uma característica das comunidades quilombo. Solidariedade, são ali uma família vivendo junto ali. E no Abobral, né, por minha família ser de lá, a gente percebe que realmente eles são muito afetivos, né? Eles são muito... Com quem morou com eles lá, eles são, assim, entre eles e com quem morou. Eles são muito amigos, muito solidários, sabe? Muito acolhedor. São, assim, são pessoas que nem meus tios, para eles, são a mesma coisa que familiares. Então, essa é uma característica desses grupos quilombola, né? De se identificarem culturalmente, ali o modo de vida deles ser diferenciado, né? E ser muito acolhedor, ser muito solidário entre eles, entendeu? Então, isso é importante ressaltar.